Aê, começou a bagaça, boa tarde, começando. Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Pessoal entrando ali, muito bem-vindo, boa tarde, fala galera, é nós, começando aqui mais uma vez a livezinha da tarde aqui. Olá! E aí, Marcelo, não tô te vendo não, mas olá, e aí, como é que você tá? Ó, apareceu agora sim, e aí, Tudo bem beleza? contigo, André? Ah, se melhorar eu entro de férias. Eu também tô nessa. É, tá massa, tá massa. E aí, Marcelinha, vamos lá pro nosso tema, hein? Caramba, olha só, te convidei para um tema porrada, você falou, vai, vamos. É assim que é massa. Sou dessas, não tenho medo não. Muito, você é demais. Achei show. Aquela coletânea que você me mostrou. Já, assim, era para os meninos já terem tido feito a redação, na verdade, né? Mas eu recebi uma mensagem hoje que algumas turmas não receberam. Vou até resolver essa questão, porque amanhã Sim. já tem redação nova, então eles vão ter que correr atrás do prejuízo. Massa, massa, massa. Então eles já tiveram contato com o texto da professora poderosíssima, professora Lilian Schwartz, né? Sim, tiveram. E é um texto lindo, né? Nossa senhora, como ela é. Demais, demais. Se você quiser cortar minha onda, você pode cortar, porque eu sou fã, tá? Vai falar o coração do fã. Então, assim, é meio complicado eu falar dela sem ficar transparecendo assim preferências, tá? É, pois Eu é, gosto eu acho muito. pertinente, Marcela, a data, saca? Quando eu percebi que a gente ia fazer essa live no dia de hoje, sabe, eu fiquei bastante animado, porque foi no dia 1º de abril que os jornais noticiaram, né, a ação dos militares, o golpe que havia acontecido na madrugada anterior. Né? O presidente João Goulart teve que deixar o país escondido, às pressas, né, de madrugada, e Brasília amanheceu cercada, né? Tinha tropa para todo lado, ninguém entrava, ninguém saía, deputado caçado, gente presa, nos grandes centros o exército nas ruas, e isso aconteceu no dia 1º, né? Alguns jornais estamparam a palavra revolução para deixar bem claro, né? Linguagem é um negócio bonito, né? Para deixar claro de que lado eles estavam, né? Outros jornais preferiram a palavra Uhum. intervenção, né? Você é complicado, Marcela. Você só encontra mesmo a palavra golpe institucional na imprensa de época em jornal Aham. operário, né? Jornal operário tem, né, a expressão golpe sendo usada. Agora, os grandes jornais, a grande mídia da época, vai usar mesmo a expressão intervenção ou revolução, né? Uhum. E eu, como André, historiador, eu te falo, nada a ver. tem uma coisa que eu falo para os meninos também, quando a gente trabalha gênero, que é o editorial do Globo, né? Que faz o apoio claramente, eu chamo ele de editorial mais famoso do Brasil. Quando eu falo desse editorial, é É, impressionante, que traz essa questão mesmo da linguagem, né?
O texto ele chega a ser literário, sabe? Assim, de pensar, nossa, que lunático aquelas pessoas. Mas, na verdade, a gente está muito longe desses lunáticos, não, né? E tem uma questão do nome, né, do editorial, que é Ressurge a Democracia, né? Como se até aquele momento, até o golpe, não houvesse democracia. O nome disso é canalice, de onde eu venho, né? Assim, eu não sei como é que o pessoal chama hoje em dia, mas na minha época a gente chamava de canalha quem fazia isso, né? Oi, Melinho! Era algo, era desse jeito, sabe? Ó o Melo, ô, hein, que é isso, hein? Fala aí, Melão. Bom, hein? Deixa eu te falar. É complicado, porque o que a gente tem em 64? A gente tem a quebra da legalidade, da institucionalidade. Né? O grande capital podia não curtir o governo do João Goulart, é um direito deles, não tem problema. Né? Agora, respeitar as instituições, respeitar o que a gente tem de instituído, a lei, é importante. E houve quebra de legalidade. Né? O governo legítimo, democraticamente eleito, foi derrubado. Então, não tem essa de ficar maquiando, né? Vocês das linguagens, vocês sabem desvendar esses processos todos, né? De texto maquiado e tudo mais. Não tem que ficar procurando uma palavra para substituir golpe, porque foi golpe, foi uma quebra de uma institucionalidade dada. E isso é conceitual, isso não tem a ver com opiniões, né? Não tem a ver com posicionamento. Nós, professores, não somos levianos ao ponto de entrar em sala de aula e ficar nos posicionando como se nós estivéssemos numa mesa de boteco, né? De forma alguma. É conceitual, é um conceito da sociologia. Há um golpe que detona com um governo democraticamente eleito, um governo que foi escolhido nas urnas, né? O João Goulart era vice-presidente do Jânio Quadros, né? Então ele assumiu o poder legitimamente. Então não tem essa de ficar viajando, vamos chamar de intervenção, porque não, é conceitual, né? E é interessante, né, Marcela, como que essa coisa da palavra usada, ela pode construir narrativas históricas autoritárias, não é? Você acha Isso isso tem a ver também? com manipulação do discurso, né? Você pega aquela informação e manipula na defesa do que você quer dizer. E eu acho muito legal a gente esclarecer para os meninos que a ideia da gente falar sobre isso, né, que calhou de ser hoje, e que a gente vai prioritariamente a ideia, né, do autoritarismo, eu acho que tem uma grande chance dos meninos utilizarem todos esses elementos em vários outros temas, não só o tema dessa semana, nem o da semana passada, né? Porque quando a gente fala sobre essa questão de autoritarismo, a gente está falando da história do Brasil e dos fundamentos que nos regem, né, até hoje, assim. Aí eu gosto muito da perspectiva da Lília, porque ela não só responsabiliza o passado, e ela fala sobre isso, né? O passado tem muito do que nós herdamos do autoritarismo, e essa questão, por exemplo, né, de dizer se foi golpe ou não, eu acho que tá muito evidente onde você quer chegar, o que você quer dizer com isso, e hoje o que a gente tem ali de base da sociedade, que são os preconceitos, o racismo, o machismo, todos eles alimentam essa questão do autoritarismo, né? Exatamente, exatamente. Ela faz uma análise legal num livro. É um livro semididático, ele trata de toda a história do Brasil com a linguagem bem acessível, mas ele não chega a ser exatamente um livro, né, de uso didático. Chama-se Brasil, uma biografia. E no livro dá para a gente perceber que a história da República, ela é a militar, né? Então, a gente tem o período da República Velha, Vargas também, autoritário,
A gente tem o período militar entre 64 e 85, então ela vai construindo uma narrativa de modo a provar para a gente, olha, o Brasil é muito mais a história de um estado de exceção e não democrático do que propriamente um país democrático, né, por excelência. E isso explica o pouco apego que o brasileiro tem à democracia, sabe? É muito frustrante observar como cientista social, né, e não como qualquer um que queira opinar, como cientista social. É frustrante você observar como que o brasileiro não tem apego pela manutenção da democracia. Eu digo brasileiro, claro, generalizei, né? Eu digo grupos específicos da sociedade brasileira têm esse desapego. Ou seja, a gente fala, a democracia está em risco. Essa é uma colocação técnica, né, Marcelo? É uma colocação técnica, também depende de opinião, a gente não está se posicionando. A democracia no Brasil hoje está em risco. E a galera fala, ok. E continua te encarando falando assim, e a outra novidade? É só isso aí mesmo, sabe? As pessoas elas não têm, digamos, uma indignação capaz de transformar isso em ação, né? Uma ação que seja cotidiana, organizada, pensada, para evitar que a democracia se esvaia, que ela acabe. Ô, André, você tá falhando. Eu tô ouvindo você picotado. Ah, é a É, internet, Marcelo. que É a aí eu tô internet. ouvindo. Ah, sabe, Tá tipo, um robô melhorando? assim? Eu não tô entendendo. Eu Ah, entendi até a parte que você falou sobre a democracia estar em risco e ok, né, não fazemos nada. tá. Eu vou tentar falar mais devagar. Creio que isso interfere também na Aham. transmissão. Eu estava fazendo uma transmissão mais cedo com o Uber e foi um desastre por conta da internet que está ruim. Eu testei 4G, eu testei a minha internet, estava tudo Aham. horrível. Mas então, Marcelo, eu estava te falando que é, a gente fica muito frustrado, né, de não ver uma tradição democrática já consolidada, sabe? Eu creio que uma democracia ruim é melhor do que nenhuma democracia, sabe? Eu acho que uma democracia com problemas é sempre melhor do que um regime não democrático, sabe? Eu prefiro uma democracia problemática do que um regime autoritário, ah, dos quais nós já tivemos prova, né? Nós já tivemos aí vivência, não estando, né, sobre o regime, mas pelo menos através dos estudos de história, né? Mas então, aquela coleção da Lilian, aquela coletânea, perdão, da Lilian, você quer comentar mais com os meninos aí e tal, para a gente fazer inserções? Desculpa, a gente dá para fazer o quê? Se daria para você comentar lá a coletânea da Lilian, da redação, para a gente fazer alguma Ah, inserção tá. depois. Então, ela comenta, Tá é, horrível o sinal, né? ela comenta a questão do daquela foto e ela diz que o Brasil cabe naquela foto não só por questões históricas, mas porque a gente reproduz aquilo, né, que está enraizado. Então, ela fala sobre o racismo e o fato do racismo estar enraizado na nossa estrutura. E ela fala coisas muito sérias, assim, de uma maneira muito didática, né? De questões, por exemplo, da gente perceber naquela imagem, né, que tem a ama de leite e tem a criança, né, a criança branca, que ali tem uma mistura de coisas muito ambivalentes, né, que é o afeto e a prisão, né, a falta de liberdade, no caso o afeto que ela acaba desenvolvendo pela criança, mas também a falta de liberdade que fica muito nítida ali, né? E fala também sobre a questão do apagamento daquelas mulheres que enfim, não tinham nome nas fotos, como até o Melo comentou, os trajes eram sempre das donas, né, das senhoras, e isso Sobras, era um né? apagamento da cultura negra também, né? Que é o que a gente vive até hoje, inclusive. Exatamente. Você estava falando, e cara, você viu os memes que surgiram nessa semana como crítica à campanha do governo, né? A campanha que acabou não indo pro Claro. ar, né?
O Brasil não pode parar. Eu achei de uma genialidade incrível, né? E como fã que sou, né? A primeira das gravuras, dos memes, eu vi no perfil da professora Lilian, onde escravos carregando uma liteira, né? Carregando um senhor branco e o balãozinho. O Brasil não pode parar. E é também frustrante, né, a gente pensar que nós estamos em 2020 e a gravura que foi produzida lá no século XIX ainda cabe tanto na sociedade brasileira, né? É um negócio meio assustador, é um negócio meio vexatório, sabe? A gente fica entre esses sentimentos. Quando você vê um meme daquele, fala, mano, muito atual. A gente engole seco e fala, sabe, que sociedade é essa que a gente ainda vive, né? Momentos de crise como esse, né? Ressurge a democracia também, parece que foi escrito ontem. Assim, né, o ponto de vista, a visão das pessoas daquele texto, de que os vermelhos vão nos afundar, nós fomos salvos dos comunistas. Gente, parece que foi ontem que eu vi isso no grupo do WhatsApp. Né? É extremamente atual e é assustador mesmo. Exatamente. A gente precisava, de repente, até trocar mais ideias sobre isso para trabalhar conceitualmente isso, inclusive com os nossos alunos. Porque, olha, mais uma vez falando do ponto de vista de historiador, referir-se a uma ameaça vermelha hoje no Brasil olha, para ser bastante legal é anacronismo, né? Para não usar... Né, para não usar termos mais enérgicos. Vamos ficar com anacronismo. É viagem pura, sabe? Temos, claro, partidos de orientação comunista organizados no Brasil, mas eles são partidos diminutos, são partidos sem nenhum impacto. Sem significância para o poder. São partidos mesmo, pequenos. Né? Exatamente. Eles não têm representação nas instituições, eles não têm força política para aprovar nada sozinhos, enfim, né? Hoje a esquerda política no Brasil está bem desorganizada, né, em termos de representatividade de poder. Então, falar hoje em ameaça comunista, que a gente precisa se organizar para os vermelhos não voltarem, caramba, isso é um discurso muito anos 70, 60, isso é muito Você falou fria, um negócio, né? do discurso dos anos 70, eu quero puxar um gancho para o livro da Lília. Você acredita que eu mandei uma mensagem para ela assistir a live? Uai, olha que eu engasgo aqui, hein? Ai, olha só, tomara. Eu falei, tá aqui a mensagem, eu tô aqui. Vou mandar. Mandei, né? Não fazendo nada, né? Quem não chora não mama. Né? Tá certinho, exatamente. Mas voltando a essa perspectiva, né, da década de 70, ela fala que essa questão do autoritarismo começa a ser, às vezes, desconstruído, na falta de uma outra palavra, mas desconstruído ou criticado por conta do surgimento dos movimentos sociais e por conta do conhecimento dos direitos, né? E isso na década de 70. Me fala um pouquinho sobre esse período, sobre essa questão dos movimentos feministas, dos movimentos dos negros nesse período. O que estava rolando no mundo? Massa demais. Olha, em termos de mundo, né, falando de história mundial, a gente tem ali os anos 60 marcados pela radicalização do movimento negro nos Estados Unidos da América, né? E aí a gente já não está mais naquela perspectiva pacifista do Martin Luther King. A gente está falando de movimentos mais radicais, como os Black Panthers, por exemplo, né? Black Panthers, esses que conseguiram representantes em delegações de esportistas, aquela foto famosérrima, né, como é que é o nome? Atletas americanos recebendo a medalha, né, e fazendo a saudação dos Black Panthers. A Angela Davis, a fantástica Angela Davis, né, que já está também
publicando e dando palestras nas melhores universidades dos Estados Unidos da América, enfim. Então tem uma radicalização grande. Maio de 68, né, na Europa, nos Estados Unidos também, principalmente na França, né, onde avançam debates que são importantes a respeito da luta feminina e feminista. Isso vai demorar um pouco mais a chegar no Brasil, né? Nós temos uma sociedade calcada em valores bastante ainda, como é que eu posso falar? Eu não sei se vai soar muito radical, mas é muito retrógrado, né? É uma sociedade ainda com traços de cultura colonial, sabe? Patriarcal ao extremo, que ainda tem muito, eu vou colocar aqui entre aspas, bem aspas, muito pé na roça ainda. É uma sociedade com uma urbanização muito recente nos anos 70, né? Dá para falar de um Brasil mais urbanizado de JK para frente, né? Até então, o Brasil é uma sociedade com características ainda muito ligadas à questão agrária mesmo, sociedades mais tradicionais, o tradicionalismo é muito forte. Então, esses valores que chegam, né, por exemplo, da luta feminista, da luta do movimento negro, eles vão começar a penetrar na sociedade brasileira, mas ainda não tem tanta força. Os anos 70 no Brasil, eles são marcados mais, por exemplo, pela luta estudantil contra a ditadura, né? Há uma articulação até razoável dos movimentos estudantis contra a ditadura, né? A gente tem também alguma coisa com grupos guerrilheiros ligados a partidos de ultra-esquerda, né? Partidos mais radicais. Eles têm um destaque maior quando a gente fala em movimentos sociais no Brasil dos anos 70. O movimento camponês também, ele acaba partindo, né, em partes para a luta armada também. Nós temos um exemplo disso em Goiás, a adesão de muitos sindicatos camponeses ao PCB, ao Partido Comunista. Mas a gente tem também, num dado momento, movimentos importantíssimos, como, por exemplo, liderado pelo Paulo Freire, que começa a trabalhar numa perspectiva de educação inclusiva, da educação ser acessível a quem precisa dela, né? Aquela coisa da gente tornar a educação uma ferramenta útil para quem está sendo educado, né? André, e todo o movimento uma fala sobre o Paulo Freire, mas tem uma pergunta aqui da Bruna, que é sobre o movimento das Panteras Negras, né? Que foi um movimento de combate à violência contra os negros. Mas não é só violência, né? Eu respondi sim, mas não é só violência. Era um movimento para reconhecimento, é um movimento de igualdade, né? Entre negros e brancos nos Estados Unidos. Sim, eles atuam. Isso, eles atuam tanto na frente política para fazer pressão. Algumas lideranças dos Black Panthers chegaram a ter alguma ligação política com políticos mais radicais, principalmente democratas, né, nos Estados Unidos da América. E tem também o braço armado dos Black Panthers. Por exemplo, em cidades como Nova York, eles zoneavam os bairros negros e montavam milícias para a segurança da comunidade, porque a polícia não fazia isso, né? A polícia acabava renegando a segurança a essas comunidades por questões mesmo de puro racismo, e a comunidade então se auto-organizava. Então começam a surgir campanhas puxadas pelos Black Panthers, como por exemplo, o Negro é Lindo, né? Black is Beautiful, que era uma campanha de valorização da estética negra africana. Buy Black, ou seja, compre dos negros, né? Ou seja, uma campanha para que você alimente o comércio local, principalmente dos seus companheiros de movimento. Então eles passam a se organizar em comunidades fechadas nos Estados Unidos da América para poder garantir alguma qualidade para a comunidade, qualidade de vida, já que o Estado não estava muito interessado. Então, eles vão agir em duas frentes. Tem a frente política, que faz pressão por direitos civis, por igualdade, e há também a frente de ação mesmo, às vezes até armados, né?
vários seguranças ligados ao movimento dos Panteras Negras andavam armados nos bairros americanos. É um movimento muito interessante de ser estudado, muito eu legal. tive o prazer de conhecer a Angela Davis quando ela veio em Goiânia. Assim, conhecer de ficar a 2 metros dela, né? Mas, nossa, foi Aham. incrível. Mas, poxa, já é. Gente, imagina, eu só ficava pensando assim, essa mulher é história viva, que coisa louca. Massa, massa demais. Massa. Ela é a história. Poxa, deve ter sido Foi, incrível. Deve ter sido foi um incrível, né? encontro de mulheres negras que teve, e aí elas estavam fazendo o encontro nacional e elas conseguiram trazer a Ângela para fazer a abertura do programa. Não, arrepio só de pensar de novo nisso, assim, cara. Aquela mulher. E na mesa Muito tava a legal. Conceição Evaristo, e outras mulheres importantíssimas. Ai, tem uma senadora, eu esqueci o nome dela agora. Ah, enfim, não lembro. Mas, enfim, mulheres incríveis, foi um evento muito massa. E eu quero pegar um pouco desse gancho, Ah, deve ter sido. porque a Lília também fala uma frase que me marcou muito, né? O silenciamento do genocídio, especialmente, né, do genocídio dos jovens negros, alimenta o autoritarismo. Eu achei isso, sabe, assim, a gente não se importa Muito. com a violência contra os jovens negros, né? A gente sempre associa isso à questão da violência, então, bandido bom, bandido morto. E esse silenciamento só dá continuidade a essa violência, né? Esse genocídio. Exatamente, exatamente. É um discurso que legitima práticas autoritárias. E uma vez práticas autoritárias legitimadas, elas tendem a se expandir, porque elas passam a ser aceitáveis, né? Essa questão da invisibilidade de alguns grupos sociais, ela é seríssima, né? Não causa comoção o genocídio do jovem negro. Os dados eles são muito claros, dados recentes que estão publicados aí em sites de universidades, grandes jornais. A polícia nos grandes centros, vamos considerar os dois maiores, São Paulo e Rio, a polícia é seletiva. A polícia seleciona, sim, quem ela executa e quem ela prende. Né? Existem práticas das polícias brasileiras que são condenáveis mundo afora. Nós estamos tão embrutecidos frente a essas práticas que para a gente está naturalizado. É natural que a polícia vá para um confronto com a perspectiva de matar suspeitos, já pressupondo que eles são culpados. Então, no Brasil isso é naturalizado, mas, por exemplo, para a Anistia Internacional, isso é criminoso. A polícia brasileira é considerada uma das mais violentas do mundo. A de São Paulo, em específico, considerando apenas os dados da polícia paulista, ela é a mais violenta do mundo. Né? E essa violência ela tem cor, ela tem endereço. Né? A violência é contra o negro e é na periferia. A polícia não chega atirando no Goiânia Shopping. A polícia chega atirando nas mediações da Vila Mutirão, lá na região noroeste, ou em regiões mais pobres, outros bolsões de miséria na cidade de Goiânia. Lá no Goiânia Shopping, no Vaca Brava, o camburão não chega dando tiro nas pessoas. Então nós temos ações que são bastante seletivas das polícias e que demonstram que o racismo não é uma prática individual. O racismo não é uma questão moral que deve ser combatida pontualmente nas pessoas. O racismo é estrutural. Estrutural. Ou seja, ele faz parte, exatamente, ele faz parte da maneira como nós encaramos as próprias relações sociais, como nós construímos historicamente essas relações sociais. Então, uma vez que a gente naturaliza essas ações de violência, estamos legitimando, estamos confirmando essas estruturas como racistas, né? É legal mesmo essa frase que a Lília coloca por conta disso. Né? É uma construção histórica bastante interessante. A gente entendeu o racismo E uma dessa outra forma. coisa que ela fala relacionando a isso, que é genial.
é impressionante como ela é didática para falar disso, né? Ela fala e tudo se esclarece, assim. É muito, eu gosto muito da didática dela. Ela fala também que esse silenciamento, esse racismo estrutural, na verdade, o racismo estrutural, ele dificulta a democracia, ele dificulta a plenitude da democracia. Ela não usa essa palavra, mas ela fala que a democracia ela fica cada vez mais em risco se a gente mantém esse racismo estrutural, né? Sim, sim, sem dúvida, porque são estruturas excludentes, né? São estruturas que trabalham para a exclusão social de determinados grupos na sociedade, determinados nichos, né? O racismo estrutural, ele inviabiliza, por exemplo, o acesso a bens culturais para determinadas comunidades, para determinados grupos sociais, né? O racismo estrutural inviabiliza a ascensão social. Esse mito besta que as pessoas acabam acreditando, criado nas sociedades liberais, que vivemos em sociedade em que tem uma grande mobilidade social. Uma conversa que existe é isso, né? E isso também é sociológico. Estou colocando aqui não como uma opinião pessoal. Em sociedades liberais, nós temos muito mais mecanismos que impedem a ascensão de determinados grupos do que propriamente promovem a ascensão desses grupos. O racismo estrutural, ele é uma dessas estruturas que impedem o avanço de negros na sociedade. Ou seja, as oportunidades de trabalho para que essas pessoas possam ter rendimentos que deem uma vida melhor, que deem acesso a bens culturais, boas universidades, enfim. Enquanto nós tivermos essa estrutura tão ainda herdeira, pesadamente herdeira da questão racial e do escravismo, não podemos falar em democracia plena de forma nenhuma, porque grupos são excluídos não diretamente. Não tem uma lei dizendo negros não votam, ou periféricos não votam, ou mulheres não votam. Não tem uma lei assim. Agora, nós temos toda uma sociedade construída com valores que acabam excluindo, em algum momento da história, esses grupos. Por isso, a gente não pode falar mesmo em democracia plena. Não tem como falar em democracia plena. E o fato da gente não garantir essa igualdade, né, de direitos, a gente está fazendo um ataque à Constituição, que é o que rege a democracia, né? Então, quando a gente não tem o respeito à Constituição, ou quando a gente tem ataques muito intensos a Constituição, a gente tem ataques à democracia. Eu acho que é por isso também que a gente tem que tomar cuidado em falar, né, nisso. Muitos especialistas, né, juristas, enfim, eles dizem que a gente não pode afirmar que vivemos em uma democracia, assim, né, de 2019 para 2020. E é muito preocupante isso, né? E tem uma outra frase da Lília, que ela fala que as realidades não são igualitárias. E isso faz um link com a ideia de família que ela traz e com a questão dos preconceitos. Então, ela fala que a realidade não é igualitária porque nós temos padrões de famílias que reforçam as questões de preconceito e que isso está ligado ao autoritarismo. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Olha, pega, por exemplo, a estrutura de família patriarcal que nós herdamos ainda da época colonial. Né? Vamos analisar essa estrutura patriarcal que a gente tem na sociedade brasileira. Olha o quão autoritária essa perspectiva, essa forma de organização social ela é. Né? Vamos pensar aquilo que é mais fácil, aquilo que é até clichê, mas é fácil de entender. Eu venho de uma família onde o tratamento dos filhos, homens e a nossa irmã, é completamente diferente. O patriarcalismo que está arraigado na sociedade se transforma em ações que são machistas por parte, né, dos meus pais, lá na nossa criação. Então, isso inviabilizou muitos projetos da minha irmã. Hoje, a gente, mais velho, a gente pensa isso, sabe? Não pode isso, não pode aquilo. E isso acaba sendo um impeditivo, no caso dela, que é mulher. É uma forma de nós pensarmos, não dentro da questão racial, mas ainda dentro das estruturas autoritárias presentes nas famílias, né?
como que elas podem contribuir diretamente para a consolidação de um pensamento autoritário, de um pensamento que acaba compactuando, né, sendo condescendente com atitudes arbitrárias e autoritárias que vêm do próprio Estado. Se eu tenho uma cultura que é autoritária na família, essa cultura acaba legitimando o apoio a lideranças que também são autoritárias e que também têm discursos semelhantes, né? Isso é bastante sério. Político, né? Totalmente, Marcela. Nossa, completamente. A gente está falando de um tempo... Completamente. A gente está falando de um tempo em que questões que eram básicas e que eram assim pontos pacíficos até tempo atrás, a gente está tendo que rediscutir, sabe? A gente está tendo que reafirmar em sala de aula que ditadura é um negócio ruim. A gente está tendo que reafirmar em sala de aula que as mulheres têm os mesmos direitos dos homens. A gente está tendo que reafirmar em sala de aula coisas que até então eram óbvias. Né? E de uns tempos para cá, com o discurso autoritário ganhando espaço na grande mídia, ganhando espaço nas redes, principalmente nas redes, né? A galera do discurso autoritário, eles têm uma sacada que as esquerdas não acompanharam, ou que os setores progressistas, para a gente ficar mais amplo, né? Setores progressistas é melhor. Os progressistas não perceberam. A grande sacada da galera da direita foi migrar para a internet, primeiro do que os progressistas. Então você tem youtubers com uma audiência incrível falando bobagem na internet. Você tem políticos populares, políticos pop, que são estrelas do Twitter, do YouTube, que tem uma grande audiência, né? Essa galera compreendeu que essas formas, essas novas plataformas, elas dariam uma visibilidade enorme para esse tipo de pensamento autoritário. E eles estão usando e abusando, né? Ou seja, é uma estratégia inteligente da parte deles e isso fez com que o discurso autoritário avançasse sobremaneira. De todos os meus conhecidos, amigos que citam algum tipo de agente que deflagrei esses discursos mais autoritários, todos esses caras são da internet. Eu não tenho nenhuma grande referência entre os meus amigos, entre o que eu vejo entre os alunos, de grandes referências desse discurso de ódio autoritário em meios de comunicação mais velhos, como, por exemplo, a TV. Né? Principalmente a audiência mais jovem, esse pessoal não vê TV mais. A televisão está fadada a desaparecer e isso é um espaço de tempo muito curto, né? Tem intervalo na TV, André. Ninguém merece, não dá para passar. Exato. Dá vontade de ir com a mão na tela, né? Vamos ver se passa intervalo aqui. Não tem nem como voltar se você perde alguma coisa. Por quê? Ai, eu resolvi. Exato. Não, ninguém merece mesmo. Não tem jeito, né? Ai, olha, você vê, eu sou mais velho, eu quase não vejo TV. Né? E olha que eu sou de uma outra galera, né? Eu sou da galera mais antiga. Eu quase não vejo TV. E você tá certa, gente, quando começa o comercial, eu falo, o quê? Hã? Cadê o programa? Comercial, o que é isso? Né? Aí eu lembro, é mesmo, tá na televisão. Aqui tem isso, é verdade. Eu tava vendo a TV Cultura e o comercial é muito curtinho, parece uma propaganda do YouTube, assim, é 6 segundos. E eu falei, genial, vou assistir esse programa pra sempre, porque 6 segundos eu consigo esperar. Agora, aquele tanto de propaganda de remédio que você começa a ficar doente de assistir a TV, sabe? Nossa, acho que eu tô com dor mesmo, vou comprar. Não, ninguém merece. Não, ninguém merece não, tá louco. Então, aí, olha, essa questão que a Lília levanta sobre discurso autoritário e família, isso tem uma ligação íntima, né? A gente tem mesmo na família o primeiro bombardeamento ideológico ali, né? Aqui não estou dizendo que isso é bom, que é ruim. Estou colocando que é um fato social, né? É um fato social, isso acontece. Você está adolescente lá na tua casa e são seus pais, são seus tios, são seus avós, são seus primos mais velhos, são os primeiros a conversar com você sobre valores que você vai levar para a vida.
né? E esses valores podem ter de viés autoritário ou não, né? E claro que isso contribui sobremaneira para a manutenção do discurso autoritário também no viés no campo político. Né? Tem uma coisa muito legal, assim, eu acho que a base do conhecimento da história é fundamental para qualquer pessoa que vai fazer prova vestibular, né? Tudo que a gente está falando aqui só vem na minha cabeça, assim, tema de redação. Então, por exemplo, se cair em qualquer Né? vestibular, em qualquer prova, não estou querendo adivinhar tema, mas eu estou querendo que vocês problematizem, né? Por exemplo, se cair os novos rearranjos familiares, a gente pode trazer essa questão, né, do autoritarismo como algo que era anterior a esses novos rearranjos e que as pessoas precisam fazer essa mudança, né? Se Massa, cair, não é? Eu massa. fico pensando nisso. Qual que é o problema, então, da família tradicional, assim? A gente tem vários problemas, mas um deles pode ser essa questão e essa ligação com o autoritarismo, né? Pode ser uma linha de raciocínio. Massa demais. É, Massa, eu massa penso demais. também, por exemplo, na questão não só do racismo, que é algo que as pessoas já vêm falando, mas o racismo a gente também pode trazer para cá, né? Para trazer para essa perspectiva. Mas uma questão relacionada, por exemplo, a acesso à educação e, sei lá, literatura, leitura, conhecimento. Tudo isso também está ligado a essa manutenção do autoritarismo, porque está ligado ao que a gente falou, né? Ao racismo estrutural, né? Aham, aham. Muito legal. Esse Volta, 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 não te ouvi. Não tô te ouvindo. Tá cortando. Não. Ainda tá com bolinha assim de carregando. Uh-uh. Ah, acho que sim. Melhorou, talvez. voltou? Não, só tô vendo você, que você ficou em pé. Ah, então, acho que sim, agora sim. Vou te falar, essa Vivo tá me passando uma raiva hoje. A minha operadora de internet tá, Marcelo. Voltou, voltou. Voltou? Tá me Agora eu tô. ouvindo? Massa. Nossa, passei uma raiva o dia inteiro com essa internet horrível hoje, caindo toda hora. Não, eu estava conversando aquela hora com você sobre a questão do Estado se propor a regular relações que são pessoais. Isso é muito sério, Aham. sabe? É uma discussão da sociologia, da filosofia, que é extremamente pesada. O Estado está dizendo assim: eu escolho com quem você se relaciona, não você. Então, seria mais ou menos, colocando aqui de uma maneira dramática. Bora colocar de uma maneira dramática. O Estado está querendo regular com quem você vai se relacionar a vida inteira. O Estado está querendo regular o amor. Né? Para ficar bem dramático mesmo, para ficar aquela coisa bem. O Estado está regulando o amor. Tipo, não, eu vou escolher com quem você pode viver ou não. Então, isso é seríssimo. Será que o Estado realmente tem essa prerrogativa? O Estado regula até com quem eu posso viver ou não, sabe? Caiu de novo. Não, Voltei? agora eu voltei a te ouvir.
Não, pois é, então, eu vou parar de falar porque está caindo toda hora, mas você ouviu a Aham, aham. colocação? Deu para Deu, pegar, deu. né? E aí aí Massa. eu já penso numa outra questão, né, de tema. É, a questão do quão amplo é o poder do Estado, né? Das políticas públicas, da questão, por exemplo, das permissões ou das proibições. Isso a gente pode falar, por exemplo, aí a gente entra novamente num tema de redação sobre doação de sangue, né? O Estado ainda impede pessoas que são LGBTs de doar sangue. Porque tem uma história por trás disso enfim, mais uma prática estruturada em preconceito. E aí a gente está falando novamente num impedimento que o Estado faz, né? Tradição Tradição autoritária, autoritária. né? É a tradição autoritária do Estado, de querer regular com quem você vai viver, se você pode ou não ser doador de sangue com base em uma coisa que nem se fundamenta cientificamente, é só preconceito mesmo. Né? Isso é meio assustador quando a gente para pensar na questão filosófica, do tamanho que as pessoas pensam o poder e a intervenção que o Estado tem nas nossas vidas. Né? A gente está falando aqui que as pessoas estão dispostas a aceitar que o Estado regule a tradição de alguns como sendo legal para todo Uhum. mundo. Cai aquela cai naquela discussão da filosofia entre moral e ética, Uhum. né? Se o Estado se pauta apenas por questões morais, né, nós vamos continuar tendo uma polícia que mata só negros na periferia. Se a gente continuar pautando política por questões morais, a gente vai continuar tendo, por exemplo, proibição de casamento das pessoas de mesmo sexo. Peraí que caiu de novo aqui a minha. Aí, voltou, né? Então, por questões morais, a gente não vai conseguir jamais, como sociedade, construir uma perspectiva verdadeiramente democrática. A democracia perpassa por nós superarmos esse tom moral que a gente tem das discussões de lei, de Estado no Brasil, e começar a pensar o Estado como uma instituição que possa de repente, garantir uma convivência ética entre os membros da sociedade. Né? Eu penso que superando esse obstáculo, né, de ver a política como algo moral e não como algo ético, a gente já estaria bem encaminhado para um regime mais democrático, né, do que esse que nós temos agora. E aí voltando à lógica de qualquer democracia ruim é melhor do que outros regimes, né? Passa muito longe a Sem dúvida democracia, nenhuma. né, de ser alguma coisa ruim, mesmo ela tendo muitos problemas. Sem dúvida nenhuma. Nossa, a democracia, com os problemas que tem, é muito melhor do que qualquer outro Estado ditatorial. Isso aí a gente não tem nem o que discutir, né? Isso E é aí discutir eu o vou óbvio. entrar Né? num outro tema, por exemplo, que a gente consegue relacionar com o autoritarismo, com essa questão das estruturas sociais, que é, por exemplo, a atual demografia brasileira, né? Que é a estrutura da sociedade, que envolve uma questão relacionada à aposentadoria, né? Quem vai aposentar, quem não vai, que envolve aspectos relacionados à reprodução, por que o brasileiro, né, tem diminuído a quantidade de filhos por família. Aí a gente entra na questão de classe social. Tudo isso, mais uma vez, relacionado à estrutura autoritária do Estado, assim, acho que não do Estado, vou dizer assim, mas dos padrões estruturais, melhor, eu acho, né? Da própria sociedade, isso. Nós temos estruturas que são autoritárias, que acabam dando manutenção ao pensamento autoritário. Né? E é interessante que a gente tenha extravasado a questão só política. Né? Eu estava sob o impacto da leitura a origem do autoritarismo brasileiro, que é o livro da professora Lilian, e o livro ele vem muito com um viés político. Né? E quando a gente pega a coletânea Uhum. que você me mandou, aquela coletânea
Na verdade, tem outros meios também de nos mostrarmos autoritários, né? Não só no campo da política institucional. Né? É muito legal, assim, porque quando a gente entende esses conceitos, quando a gente pensa criticamente, eu acho que fica mais fácil para a gente pensar sobre vários temas. Se a gente continuar aqui, eu continuo pensando em tema o tempo todo. Você vai falando, vem na minha cabeça, e eu, nossa, se a gente falar disso, a gente falar daquilo. E aí já me vem a questão, por exemplo, que poder é esse? É um poder de um homem branco, que mais uma vez reforça a estrutura autoritária, enfim. Eu ficaria fritando por semanas aqui, só com esse gancho desse texto. É por isso que é legal conversar com vocês. Mas e aí? Quer fazer um encerramento com os meninos? Quer propor outro tema? O que você está pensando aí? Não, eu tô tentando entender o que você está falando. Você falou que vocês da história são muito. Você pega uma história, pega uma informação e aplica. Não entendi Travou essa tudo, parte. né? É que cortou. Aham. Travou, né? Ou não? Aqui, ó. Eu estava falando para você que a gente da história, por ser às vezes muito técnico, né? A gente coloca a coisa muito 880. Eu gosto de debater com vocês das linguagens, principalmente professor de redação, que vocês colocam a coisa por outros prismas que de repente o historiador não considera. E é legal, o Ah, debate entendi. flui melhor dessa forma. Sacou? Aham. Entendeu? É que vocês Massa. trabalham muito com a ideia assim de Marcelinha, aconteceu ou não aconteceu, é assim ou não é, essa perspectiva é contrária dessa, né? E isso, a gente amplia isso, essa visão no sentido mesmo do discurso, né? Dos vários discursos que estão inseridos, né? exato. Entendi. Viu? Até se expressar melhor do que eu, você consegue por ser professora na área de linguagem. Muito bem. Ficou bem melhor do jeito que você Que falou. isso? Ó, muito legal. Ai, André, Ai, ficaria um ai. mês aqui conversando com você. Eu acho que é uma história, uma matéria que é necessária e que a gente precisa aprofundar, ter medo de pensar do ponto de vista da história, né? A gente precisa sempre ter clareza de que a história, a gente precisa lembrar da história para não repetir os erros, né? Massa. Essa é uma função importante da história. É uma função importante. Marcelinho, olha, agradecer demais essa vibe legal, essa vibe boa, tá? Agradecer demais por ter colocado o assunto por outras perspectivas que de repente eu nem pensaria. Massa demais da conta, ó. Massa Show de bola e mesmo. feliz, até que enfim deu certo a gente trabalhar, né? Junto em alguma coisa, né? Porque até hoje nunca tinha acontecido, né? Massa demais da conta, olha, foi show de bola, valeu demais mesmo, viu? Eu adorei também. E eu quero fazer isso mais vezes. Espero que as próximas sejam presenciais para a gente passar a tarde inteira discutindo aspectos e várias propostas e Massa, vários temas. massa. E a gente não fica dependendo dessa internet porcaria. Todo mundo Valeu? tá com internet ruim. Valeu, beijo, amores. Ó, te amo a você. Valeu. Tchau, tchau, Marcelinha. Tudo de Tchau, bom. tchau. Beijo.